Olá, gente, boa noite. Nós vamos começar agora a nossa sétima aula de álgebra linear. E nessa nossa aula, nós vamos falar sobre a matriz mudança de base. Hoje, estaremos interessados apenas em aprender a determinar essa matriz, sem nos preocuparmos nesse primeiro momento em fazer aplicações desse resultado. Nós vamos também fazer exemplos para mostrar como é que a gente determina uma matriz mudança de base. Então, nós temos aqui a nossa aula de número 7. E nós vamos falar hoje sobre matriz mudança de base. Antes de nós falarmos sobre essa matriz, é preciso a gente aprender uma definição antes, que é a definição de coordenadas de um vetor em relação a uma base de um espaço vetorial. Então, vamos fazer isso. Então, vamos considerar inicialmente um espaço vetorial V. Nesse espaço vetorial, nós vamos considerar uma base que eu estou denotando por alfa. Tá? Essa base aqui com N vetores, ok? Então, se nós tomarmos um vetor qualquer nesse espaço vetorial, um vetor V, nesse espaço vetorial, em virtude de alfa ser uma base desse espaço vetorial, então esse vetor ele pode ser escrito de modo único como combinação linear desses N vetores. Em outras palavras, isso significa dizer que V pode ser escrito por meio dessa igualdade, tendo em vista que alfa representa uma base do espaço vetorial V, ok? Então, todo vetor que eu tomar nesse espaço vetorial, ele pode ser escrito e de modo único como combinação linear desses N vetores. Os números reais que aparecem nessa combinação linear, o A1, o A2, reticências, AN, esses números reais eles são chamados de as coordenadas do vetor V em relação à base alfa. E nesse caso, gente, nós usamos essa notação aqui, ó, que é uma notação matricial. Então, em todas as vezes que nós escrevermos essa igualdade, o que está sendo dito aqui é o seguinte, é que essa matriz coluna, ela representa, né, as coordenadas desse vetor em relação a essa base. Então, esses números aqui são os números reais. E nós respeitamos aqui essa ordem, ó. A1 aqui, ó, é o primeiro elemento, aí depois o A2, reticência até o AN. E aqui nós respeitamos essa ordem. Aqui fica o primeiro elemento, aqui o segundo, reticência até o último elemento. Ok? Então vamos fazer aqui um exemplo, só para ilustrar essa situação, ou seja, dado um espaço vetorial V, dado uma base desse espaço vetorial, aí nós vamos tomar um vetor e vamos ver como é que a gente determina as coordenadas desse vetor em relação a essa base. Então, nesse nosso exemplo aqui, o espaço vetorial é R2, e aqui nós vamos dotar esse espaço vetorial, né, das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. E vamos tomar também essa base alfa, né, que tem obviamente dois vetores, tendo em vista que o R2 tem dimensão 2, então toda base de R2 sempre possui dois vetores. E nós vamos considerar esse vetor V aqui de coordenadas 3, 2. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é determinar as coordenadas desse vetor em relação a essa base. Como é que nós fazemos isso? Fazemos assim, gente. Ó. Primeira coisa, como esse vetor V aqui de coordenadas 3, 2 está em R2 e alfa é uma base de R2, então esse vetor ele pode ser escrito de modo único como combinação linear desses dois vetores. Ok? Em outras palavras, isso significa escrever essa igualdade. Ou seja, o vetor V ele está sendo escrito aqui como combinação linear dos dois vetores da base. Então, a gente precisa determinar quais são os números reais A e B, de tal modo que essa igualdade aqui ocorra. Ok? E vale salientar que sempre irão existir os números reais A e B. Por quê? Porque a gente sabe que sendo alfa uma base de R2 e V um vetor de R2, então V ele sempre será escrito de modo único como combinação linear desses vetores aqui da base. Ok? Então, partindo dessa igualdade aqui, nós montamos esse sistema. Aqui basta a gente utilizar as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então, aqui, ó, A vezes 1 dá A, mais B vezes menos 1 dá menos B, então fica A menos B igual a 3. Então, nós temos aqui essa primeira equação do sistema. E a segunda equação é A vezes 2 dá 2A, mais B vezes 3, 3B. Então, 2A mais 3B igual a 2.
é a segunda equação do sistema. Aí nós temos um sistema simples, 2 por 2, tá? Se nós resolvermos esse sistema, nós vamos encontrar esses dois valores reais. O valor de A será 11 quintos, o valor de B será menos 4 quintos, ok? Isso significa dizer, gente, que esse vetorzinho V de coordenadas 3, 2, ele se escreve como combinação linear desses vetores da base quando o valor aqui para A for 11 quintos e o valor para B for menos 4 quintos. E se nós utilizarmos aqui essa notação clássica, tá? Então vocês vejam, ó, que as coordenadas do vetor V em relação à base alfa vai ser 11 quintos e menos 4 quintos, respeitando aquela ordem, né, gente? Ó, A, B. Então aqui primeiro vem o valor de A e depois vem o valor de B, ok? Então quando nós escrevemos isso, o que nós queremos dizer é que as coordenadas desse vetor V, que é esse vetor aqui de coordenadas 3, 2, em relação à base alfa, é 11 quintos menos 4 quintos. Agora, uma observação importante que eu faço, gente, é o seguinte. Quando nós vamos determinar as coordenadas de um vetor em relação a uma base, nós devemos respeitar a ordem em que os vetores aparecem na base. Percebam que ao escrever essa igualdade aqui, eu respeitei a ordem. Ó. Aqui eu coloquei o primeiro vetor que apareceu na base e aqui eu coloquei o segundo vetor que apareceu na base. Se nós invertermos, por exemplo, se nós considerarmos uma outra base beta, e aí eu vou considerar a base beta como sendo a base alfa, só que eu troquei. Ó. Eu peguei o segundo vetor, coloquei no lugar do primeiro, e peguei o primeiro e coloquei no lugar do segundo. Se nós formos agora calcular as coordenadas desse mesmo vetor, mas em relação a essa base, nós vamos obter agora, gente, ó, que as coordenadas de V em relação à base beta, o valor de A vai ser menos 4 quintos e o valor de B vai ser 11 quintos. Então, é importante considerarmos a ordem em que aparecem os vetores na base. Então, é por isso que muitas vezes a gente chama a base de base ordenada, certo? Porque nós devemos respeitar a ordem em que aparecem os vetores da base. Então, se apareceu esse vetor em primeiro e esse em segundo, ao montar essa equação, o primeiro vetor que vai aparecer aqui tem que ser o primeiro vetor da base e aqui o segundo vetor da base. Ok? Da mesma forma como fizemos aqui, ó, no caso mais geral. A nossa base alfa aqui, ela tinha, olha, N vetores. E ao escrever V como combinação linear, né, desses vetores da base, olha, o primeiro vetor que apareceu aqui foi o primeiro vetor da base. Aqui o segundo vetor da base. E assim sucessivamente até o último vetor da base. Ok? Então, agora, gente, nós temos condição de falar sobre a matriz mudança de base. Inicialmente, nós poderíamos fazer aqui duas perguntas, né? A primeira pergunta é, o que é a matriz mudança de base? E a segunda pergunta, uma pergunta também interessante, é a seguinte, para que serve? Né? Porque nós devemos ter sempre essa preocupação de aprender os resultados, os conceitos, os teoremas e proposições, mas saber para que esses resultados servem. Tá? Não adianta apenas aprender um resultado sem saber a sua utilidade. Então vamos responder aqui a primeira pergunta e ainda na aula de hoje, mais adiante, depois que eu descrever todo o processo de determinação dessa matriz, eu vou responder a segunda pergunta. Então só repetindo as duas perguntas. A primeira é, o que é a matriz mudança de base? E a segunda pergunta é, para que serve uma matriz mudança de base? Então vamos responder a primeira pergunta. O que é uma matriz mudança de base? A grosso modo, gente, a matriz mudança de base, ela é uma matriz que relaciona as coordenadas de um vetor em relação a duas bases distintas de um espaço vetorial. Nós vamos entender melhor essa minha resposta quando nós fizermos o processo de determinação dessa matriz. Eu não só vou poder melhorar essa primeira resposta, como eu vou poder responder a segunda pergunta que foi feita, ok? Mas inicialmente eu posso adiantar isso, que a matriz mudança de base, ela é uma matriz que relaciona as coordenadas de um vetor em relação a duas bases distintas. E a resposta da segunda pergunta, ela está estritamente relacionada com a resposta da primeira. Então mais na frente a gente vai voltar a esses dois questionamentos. Ok? E eu gostaria de frisar, gente, que nesse primeiro momento nós estaremos apenas interessados em
descrever o processo de determinação dessa matriz. Nessa nossa aula hoje, eu não estou nem um pouco preocupado, tá, em fazer aplicações dessa matriz, até porque nós precisamos aprender muita coisa ainda de teoria em álgebra linear, até termos condições de fazer aplicações com essa matriz, ok? Então vamos descrever a partir de agora um processo, e nesse processo a gente aprende a determinar a matriz mudança de base. Então vamos fazer algumas considerações antes. Quais são essas considerações? Inicialmente vamos considerar um espaço vetorial V, certo? E eu vou assumir que a dimensão desse espaço vetorial é N, ou seja, qualquer que seja a base desse espaço vetorial, essa base terá N vetores. Nesse espaço vetorial, eu vou considerar duas bases. Uma que eu vou chamar de alfa, e essa base alfa ela é composta pelos vetores U1, U2, reticências até o N, e uma base beta, cujos vetores eu estou denotando por W1, W2, reticências e Wn. Tá? Duas bases ordenadas de V, né, gente? É aquela história de respeitar a ordem em que os vetores aparecem nas bases. Então, o que a matriz mudança de base proporciona para a gente é o seguinte: a matriz mudança de base, ela nos dá uma relação, certo? Entre as coordenadas de um determinado vetor nessa base e as coordenadas desse mesmo vetor nessa base. Então, vamos ver como é que nós determinamos isso. Então, agora nós vamos considerar um vetor arbitrário no espaço vetorial V, tá ok? Então, gente, como esse vetor aqui ele está no espaço vetorial V, e alfa e beta são bases para esse espaço vetorial, então esse vetorzinho aqui, ele se escreve como combinação linear tanto desses vetores como desses vetores. Foi o que eu escrevi aqui, ó, em 0.1 e 0.2. Então 0.1, eu estou escrevendo o vetorzinho V, certo? Como combinação linear dos elementos da base alfa, e aqui em 0.2 eu estou pegando o mesmo vetor V e estou escrevendo agora ele como combinação linear dos vetores da base beta. Como as bases são diferentes, gente, obviamente que essas coordenadas aqui também irão ser diferentes. Ok? Então, gente, o que é que nós pretendemos determinar, né, com essa história de matriz mudança de base? A gente pretende determinar uma fórmula, certo? Que nos dê uma relação entre as coordenadas de V na base alfa e as coordenadas de V em relação à base beta. Em outras palavras, nós queremos determinar uma fórmula que mostre uma relação entre x1 com y1, x2 com y2, reticências, xn com yn. É aí que vai surgir a matriz mudança de base. A matriz mudança de base é uma matriz que vai dar uma relação entre essas coordenadas aqui, as coordenadas de V em relação à base alfa, e essas coordenadas aqui, que são as coordenadas de V em relação à base beta. Ok? Então, vamos lá. Em notação matricial, veja aqui o que está escrito aqui. São as coordenadas de V em relação à base alfa. Aqui, ó. V em relação à base alfa, quais são as coordenadas? Ó, x1, x2, reticência, xn. Daí vem ó, x1, x2, reticência, xn. A próxima matriz, que vai ser as coordenadas de V em relação à base beta, vai aparecer quem? Ó? y1, y2, yn. Vamos lá? Ó, y1, y2, yn. Então, nós queremos determinar uma fórmula que relacione essa matriz com essa matriz. E aí é que vai surgir a chamada matriz mudança de base. Ok? Então, vamos lá. Como é que nós vamos determinar essa fórmula? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, gente. Olha, nós vamos pegar... Nós temos aqui duas bases. Tá? Então, vamos pegar aqui, inicialmente, cada vetor dessa base. Então, cada vetor dessa base, ó, se beta é base de V, então cada vetor da base também está nesse espaço vetorial V. E como cada vetor está nesse espaço vetorial V e alfa é uma base para esse espaço vetorial, então cada vetorzinho desse pode ser escrito de modo único como combinação linear desses vetores. Então, eu vou escrever esse vetor como combinação linear desses vetores, esse vetor como combinação linear desses vetores, e assim sucessivamente até o último vetor como combinação linear desses vetores. É o que eu escrevi aqui, ó. É esse sistema aqui 0.5. Ok?
Se vocês estiverem com o PDF em mãos aí, dessa nossa aula, né, vocês vão até acompanhar melhor o desenvolvimento que será feito aqui, ok? Eu recomendo até que vocês fiquem com esse PDF em mãos. Então, escrevemos cada vetor da base beta como combinação linear dos vetores da base alfa, montando aqui esse sistema. E percebam que eu coloquei aqui para os coeficientes, ó, o A11, o A21, reticências, a N1. Eu não errei aqui não, tá, gente? Mais na frente eu vou mostrar para vocês porque é que eu assumi aqui essa nomenclatura. Tá? Você poderia até dizer assim, não era A11, A12, A1N, lembrando da notação matricial, né? Mas aqui, gente, nós vamos adotar essa notação aqui. Mais na frente vocês vão entender por quê, ok? Todos esses números aqui são números reais, né? Porque são as coordenadas, ó, esses números aqui são as coordenadas desse vetor em relação à base alfa. Esses números aqui são as coordenadas desse vetor, também em relação à base alfa, e assim sucessivamente. Agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar cada vetorzinho desse aqui, ó, W1, W2 até Wn, que eu estou chamando aqui de 0.5, e vamos substituir em 0.2. Olha quem é 0.2. 0.2 é essa igualdade aqui, ó. Eu vou trazer aquela expressão para W1 para cá, W2 para cá, Wn para cá. Então, primeiro eu vou escrever essa igualdade, é o que está aqui abaixo, tá? Essa igualdade aqui é o 0.2. E agora aqui eu vou substituir, ó, W1, W2, Wn, dado por essas expressões, W1, W2, Wn, e aí nós vamos obter isso aqui, gente, ó, até aqui. Percebam que aqui vai ficar, ó, Y1 vezes W1, mas quem é W1? Essa expressão, tá aqui. Mais, tá aqui, mais, né? Mais, aí W2, perdão, Y2 aqui, que multiplica W2, mas quem é W2? É essa expressão, então substituímos aqui. Aí mais, reticências mais reticências mais. Aí tem o YN, que multiplica WN. WN é dado por essa expressão. Substituir aqui. Ok? E agora essa igualdade, o que foi que eu fiz, gente? É só prestar atenção aqui, ó. Você vai multiplicar o Y1 por cada termo aqui. Por cada parcela aqui. Essa soma aqui. O Y2 por cada parcela aqui. E assim sucessivamente. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, ó, isso aqui é vetor, né? Como se nós estivéssemos usando aqui a distributividade. Então, você segura o 1 e vai ficar, ó, o Y1, o A1, que eu vou escrever dessa forma, né? Ok? O A1 vezes Y1. Aqui, ó, quando eu multiplico, ó, estou escrevendo aqui, ó, o A12, Y2, as reticências até o A1N, YN. Né? Usando a distributividade no vetor 1. Eu vou fazer a mesma coisa com o vetor 2, ó. Então, vai ficar o vetor 2 aqui. E essa soma surgiu de onde? Daqui, ó. A21, Y1 está aqui. A22, Y2 está aqui. E A2N, YN está aqui. E assim sucessivamente, ó. Reticências, reticências. E aqui nessa última colunazinha, ó, vou usar a distributividade aqui, ó, em UN. Então vai ficar, ó, AN1 vezes Y1 está aqui. AN2, Y2 está aqui. Até reticências, né? ANN, YN está aqui. Ok? Então, vamos olhar para isso aqui, ó. V igual a essa expressão aqui. Percebam que aqui, ó, estou escrevendo V como combinação linear dos vetores U1, U2 até o N. Agora, vamos notar o seguinte. Como V se escreve de modo único como combinação linear da base alfa, tá? E o 1, o 2 até o N são vetores da base alfa, então, ó, vamos usar 0.6 e 0.1. Veja aqui, ó. V escrito como combinação linear também dos vetores da base alfa. Tá? Então eu vou igualar agora. Ó. x1, aquela primeira expressão que apareceu lá abaixo. x2 igual a segunda, até o xn igual à última. Ou seja, ó, isso aqui vai ser igual. Ó, isso aqui vai ser o nosso x1. Isso aqui vai ser o nosso x2. Isso aqui vai ser o nosso xn. E aí nós vamos obter esse sistema. Ok? E aí, gente, vamos notar o seguinte, olha. Vamos escrever esse sistema na forma matricial. Isso a gente aprendeu a fazer lá no ensino médio, né? Então, por exemplo, aqui essa matriz coluna aqui, ó. Aqui ela, matriz coluna. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, isso é o produto de duas matrizes. Que matrizes? Essa matriz por essa matriz coluna. Perceba que ao multiplicar essa matriz por essa, nós vamos ter, ó, esse
vezes esse termo, mais esse, vezes esse, mais reticências, mais esse, vezes esse, para dar aqui a primeira expressão. Essa segunda expressão surge de onde? Daqui, ó. Esse termo vezes esse, mais esse termo vezes esse, mais reticências, mais esse termo vezes esse. Então, chegamos a essa expressão, né? E essa última expressão aqui é quando você multiplica essa última linha por essa coluna, tá ok? Então, na verdade, o 0,7 é esse sisteminha, só que escrito, né? É o sistema escrito da forma matricial. Agora, vamos notar o seguinte, ó. Quem é essa matriz e quem é essa matriz? São as matrizes, ó, as coordenadas, ó. A matriz, ó, coluna em x, x1, x2 até xn, são as coordenadas de V em relação à base alfa. E aquela matriz em y, y1, y2 até yn, são as coordenadas de V em relação à base beta. Então, gente, aquela igualdade matricial, ó, se nós denotarmos essa matriz aqui por essa notação, eu vou já explicar ela direitinho, então essa igualdade, ó, se transforma nessa fórmula aqui. Ok? E essa matriz aqui, gente, é a chamada matriz mudança de base, né? Da base beta para a base alfa. Ou também matriz de transição da base beta para a base alfa. Se nós olharmos aqui para essa igualdade, gente, nós vemos claramente o seguinte. Nós temos aqui uma fórmula que relaciona as coordenadas de V na base alfa com as coordenadas desse mesmo vetor V na base beta. E nessa fórmula aparece uma matriz. Essa matriz aqui é justamente chamada matriz mudança de base. E essa matriz, ela relaciona, como eu falei no início, né? Quando a gente começou a falar sobre matriz mudança de base. Então, essa matriz mudança de base, como eu falei assim, a grosso modo, ela estabelece uma relação, por meio dessa fórmula, entre as coordenadas de um vetor V na base alfa e as coordenadas do mesmo vetor, só que em relação à base beta. Ok? Então, é a resposta daquela primeira pergunta, né? O que é a matriz mudança de base? É uma matriz que estabelece uma relação entre as coordenadas de um vetor V na base alfa com as coordenadas do mesmo vetor, mas só que em relação à base beta. Ok? E agora vamos buscar, né, responder a segunda pergunta. Qual é a importância dessa matriz? E aqui eu vou ser sucinto, gente, porque a resposta dessa pergunta é justamente as aplicações. Tá ok? Por que é importante essa matriz? Essa matriz é importante por quê? Porque ela serve para você mudar, tá, de uma base para outra. Quem assistiu aí a nossa última aula de álgebra linear, quando eu falei sobre base, né, foi a nossa 6ª aula de álgebra linear, logo no começo da aula, foi que eu disse o que era uma base. Uma base nada mais é do que o quê? Um sistema de coordenadas num espaço vetorial, onde por meio dela você localiza os vetores desse espaço vetorial. Então, quando você escreve essa igualdade aqui, tá? E nós temos aqui a matriz mudança de base, então nós temos uma relação das coordenadas de um vetor de uma base e as coordenadas do mesmo vetor em relação a outra base. Então, muitas vezes, nós estamos com um problema num sistema de coordenadas que é inadequado para ser utilizado no contexto de resolução do problema. E aí a gente faz uma mudança de variável e aí a gente vai para outro sistema de coordenadas onde a gente consegue resolver o problema de modo mais fácil. Tá? Então, a matriz mudança de base, ela relaciona as coordenadas do vetor em relação às duas bases. Tá? Então, eu posso mudar de coordenadas, certo? Sem perder as coordenadas antigas. Nós vamos entender isso melhor, gente, quando a gente tiver nas aplicações. Tá ok? Na verdade, aqui eu estou apenas querendo, digamos assim, matar a curiosidade daqueles alunos que gostam de ver aplicações dos conceitos e dos resultados que eles estudam naquele momento, ok? Então, quando nós formos fazer aplicações da matriz mudança de base, a gente vai entender bem direitinho a importância dela. Eu posso apenas adiantar aqui que a importância dela está no fato de que nós podemos mudar o sistema de coordenadas e passar a trabalhar com um determinado problema num sistema de coordenadas que seja mais conveniente. Ok? Agora vamos perceber o seguinte, né?
O próximo passo é falar dessas observações 2, são esses dois comentários aqui. O primeiro comentário é o seguinte: como é que a gente determina essa matriz, né? A chamada matriz de mudança de base. É só olhar para cá, gente. Olha quem são os termos dessa matriz. Se nós olharmos aqui para esse sistema, ó, vamos olhar para o sistema 0.5. Essas linhas que aparecem aqui, olhando apenas para as coordenadas, tá? Agora a segunda linha, essas coordenadas aqui. Essas linhas, elas são, respectivamente, as colunas da matriz de mudança de base. Ó, A11, A21, AN1. Vamos lá? Virou coluna, ó. A11, A21 até a N1. Se nós viermos agora para a segunda aqui, ó, A12, A22 até a N2. Virou a segunda coluna, A12, A22, AN2. E assim sucessivamente até a última coluna. Então, para nós montarmos essa matriz, gente, basta que a gente resolva esse sistema e os valores encontrados para A1, A21 até a N1, isso aí seja exatamente a primeira coluna da matriz mudança de base. Esses números reais, A12, A22 até A2N, eles serão respectivamente a segunda coluna da matriz mudança de base. E assim sucessivamente. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo mostrando isso, onde a gente vai ver na prática como funciona, ok? Então, determinar essa matriz é simples. Embora o processo que foi feito agora há pouco pode ter passado a ideia de ser um processo trabalhoso e difícil, a gente vai ver que na prática é super simples, ok? Uma outra observação, gente, que eu gostaria de comentar aqui é em relação, ó, a essa fórmula aqui, reforçando o que já foi dito, ou seja, a matriz de mudança de base, o que é que ela faz? Ela transforma as coordenadas de um vetor em uma base nas coordenadas do mesmo vetor em outra base. E é nesse sentido que eu digo que a gente pode sair de um sistema de coordenadas e passar a trabalhar com um problema no outro sistema de coordenadas que seja mais conveniente. Tá ok? Então, gente, vamos fazer um exemplo agora para ilustrar como é que a gente determina essa matriz de mudança de base. Tá ok? Então, o probleminha aqui, ó, nós temos um espaço vetorial aqui, que é o R2, tá? Novamente, munido das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Vamos tomar duas bases em R2, consequentemente, essas bases terão dois vetores cada uma delas, né? Inclusive a base beta aqui, a famosa base canônica, né, que nós comentamos na última aula, tá ok? Então aqui nesse problema ele quer que nós façamos duas coisas. Primeiro, que a gente determine a matriz mudança de base, considerando o R2 como espaço vetorial e alfa e beta, essas duas bases, né? As duas bases a serem adotadas aqui nesse espaço vetorial. E depois, ele quer que a gente, ó, pegue esse vetor U, esse vetor V e esse vetor W, tá? E determine as coordenadas desses vetores em relação à base alfa. Então, primeiro vamos determinar essa matriz e depois, usando essa matriz, nós vamos responder a segunda pergunta. Então, vamos lá. Então, como é que a gente determina essa matriz? O processo aqui, gente, é exatamente o mesmo que foi descrito acima, ok? Como foi que nós fizemos para determinar essa matriz? Vocês lembram? Nós começamos tomando cada vetor dessa base e escrevendo como combinação linear dos vetores dessa base. E aí nós montamos o sistema e passamos a resolver os sistemas. Não é isso? É o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, olha, a base beta é essa daqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Se nós pretendemos determinar essa matriz, então o processo nós pegamos cada vetor dessa base e escrevemos como combinação linear dos vetores dessa base alfa. Então, vamos lá. Então, pegamos, olha, o primeiro vetor, respeitando a ordem, e escrevemos esse vetor como combinação linear desses dois vetores. É o que eu fiz aqui. Ok? Depois, nós vamos pegar esse outro vetor e vamos escrever como combinação linear também desses dois vetores. É o que nós temos aqui. Cuidado, gente, que nós não podemos repetir. Se eu chamei A e B, não vamos chamar de A e B, né? Então, eu chamei de A e B, aqui nós vamos chamar de C e D, né? Dependendo da quantidade do espaço vetorial e da dimensão, da quantidade de vetores aqui, vai mudar, ok? Estou começando aqui com um espaço vetorial de dimensão pequena, porque isso facilita o entendimento, né, da determinação dessa matriz aqui. Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai ter que o quê? Nós vamos ter que pegar essa igualdade aqui, montar o sistema e resolver, determinar os valores de A e B. Mesma coisa nessa igualdade.
Então, olha, esse sistema aqui, ele é obtido aqui dessa igualdade, né? Então, fica A menos B igual a 1, tá aqui. Depois eu tenho 2A mais 3B igual a 0, tá aqui. Ao resolver o sistema, nós vamos encontrar o valor para A 3 quintos, o valor para B menos 2 quintos, ok? Partindo dessa igualdade, nós vamos montar agora esse sistema aqui, ó. C, ó, C vezes 1 dá C, aqui dá menos D, igual a 0, tá aqui a primeira equação. 2C mais 3D igual a 1, tá aqui a segunda equação. Resolvendo esse sistema, nós vamos obter o valor para C 1 quinto, para D também 1 quinto, ok? Agora vamos prestar atenção, gente, olha. Esse sisteminha aqui que aparece aqui, tá? Esse sistema aqui tem apenas duas equações. Por quê? Sistema de equações aqui. Por quê? Porque as bases têm apenas dois vetores. Vamos voltar lá no caso geral, olha. Nós tínhamos no sistema geral, ó, quando a gente pegou o vetor da base beta, esses vetores aqui são da base beta. A gente escreveu cada vetor como combinação linear dos vetores da base alfa. Primeiro vetor, depois o segundo vetor a mesma coisa, até o último vetor. E vocês lembram que para montar a matriz mudança de base, né, da base beta para a base alfa, a gente pegou essas linhas e transformou em colunas. Então essa linha era a primeira coluna da matriz mudança de base, essa segunda linha é a segunda coluna e assim sucessivamente. Nós vamos fazer a mesma coisa agora, gente, aqui no nosso exemplo. Então vejamos o seguinte, olha. Determinamos os valores de A, B, C e D. Então a matriz mudança de base para esse nosso problema, né, a matriz mudança de base da base beta para a base alfa, então vai ficar AB, o que é linha passa a ser coluna, então AB, né? E o CD, que era a linha, a segunda linha, passa a ser a segunda coluna. E aí aqui eu só fui substituir os valores, né? De A, B, C, D. Então essa matriz aqui, gente, é a matriz mudança de base da base beta para a base alfa. Ok? Então vocês vejam que na prática, para nós determinarmos essa matriz, é muito fácil. Você vai escrever, resumidamente, né? Vamos só relembrar. Você vai pegar cada vetor da base beta e escrever como combinação linear dos vetores da base alfa. Vamos montar as equações aqui, né? Aí nós vamos ter, aqui no caso, um sisteminha aqui com essas duas equações. Aí vamos determinar os valores de A, B, aqui no caso C e D. E depois de determinado esses valores, então os valores em linha passam a ser o quê? As respectivas colunas. Primeira linha vira a primeira coluna e aqui a segunda linha vai virar a segunda coluna. Então aqui eu só fiz substituir os valores já encontrados para A, B, C e D. E aqui nós temos a nossa matriz mudança de base da base beta para a base alfa. Então a gente tem que ficar antenado, gente, com relação, ó, às bases que aparecem aqui, tá? Porque se aqui eu tivesse escrito alfa em cima e beta embaixo, aí o processo já seria outro, né? Eu teria que pegar cada vetor da base alfa, escrever como combinação linear da base beta e repetir o processo, ok? Então, determinamos aqui a matriz, né? A matriz de mudança de base da base beta para a base alfa, que foi a nossa primeira pergunta do exemplo. Agora, o que é que ele quer, né? Então, já determinamos essa matriz, mas agora ele quer o quê? Ele quer que a gente determine, olha, as coordenadas desse vetor U, vetor V e vetor W em relação à base alfa. E aqui eu vou usar, gente, essa formulinha aqui, ó, 0,9. Tá? Eu já tenho essa matriz que vai servir para todos os casos a serem determinados. Basta agora determinar, ó, as coordenadas do vetor U, V e W em relação à base beta, que no nosso caso aqui é base canônica. Como essa base aqui, gente, é a base canônica, eu sei que as coordenadas desse vetor U nessa base vai ser exatamente 3, 7. Que as coordenadas desse vetor V em relação a essa base vai ser exatamente menos 3, menos 2. E que as coordenadas desse vetor aqui, 2, menos 4, nessa base, também vai ser 2, menos 4. De tal modo que nós vamos ter essas três matrizes aqui, ó. Essa e essa. Tá? Então, as coordenadas de U em relação à base beta, já que o vetor U é 3, 7 e beta é a base canônica, então essas coordenadas vai ser 3, 7. Mesma coisa para V. V é um vetor de coordenadas menos 3, menos 2. Mas como beta é a base canônica, então as coordenadas de V em relação à base canônica é menos 3, menos 2. E por último, o W, que foi um vetor tomado de 2, menos 4, como beta é a base canônica, também as coordenadas de W em relação à base beta vai ser 2, menos 4. Então vamos determinar utilizando 0,9, a fórmula 0,9, que é essa daqui.
Para U, depois para V, depois para W. Então, como é que fica aqui a fórmula? Ó? Tá? Então, aqui fica as coordenadas de U em relação à base alfa é igual a matriz mudança de base da base beta para a base alfa vezes as coordenadas de U em relação à base beta. Para facilitar, gente, você guardar essa fórmula, você faz assim, ó, alfa, alfa, beta, beta. Tá? Sempre assim. Então, vamos lá. Como é que a gente determina as coordenadas de U em relação à base alfa? Então, nessa matriz aqui, vamos colocar a matriz mudança de base, tá aqui ela. E no lugar dessa matriz aqui é essa matriz. E aí nós vamos multiplicar essas duas matrizes para obter essa matriz. Então, para obter esse número aqui, você faz esse número vezes esse, mais esse vezes esse. Fazendo essa continha, você vai obter 16 quintos. E para obter esse número, você vai fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse. Que é multiplicação entre matrizes, né, gente? Que a gente já conhece aqui desde o ensino médio. Agora, o que representam esses dois números reais aqui? São as coordenadas de U em relação à base alfa. Ou seja, ao escrever U como combinação linear dos elementos da base alfa, aqui vai ser exatamente o valor de A, que é 16 quintos, e aqui o valor de B, que é 1 quinto. Então, vocês vejam que foi facilmente determinado aqui as coordenadas de U em relação à base alfa. Né? A mesma coisa a gente vai... para determinar as coordenadas de V em relação à base alfa, a gente usa a mesma fórmula. Então, no lugar da matriz mudança de base, a gente coloca a mesma matriz, né? É a mesma matriz para todos os problemas. Vamos só colocar agora aqui as coordenadas de V em relação à base beta, né? Que no caso é essa matriz, então está aqui. E aí a gente multiplica da mesma forma esse número vezes esse, mais esse vezes esse para obter esse vezes esse, mais esse vezes esse para obter esse. E esses dois números, eles representam as coordenadas de V em relação à base alfa. Ou seja, V se escreve dessa forma, né? V é a combinação, ó, dos vetores da base alfa. Aqui vai ser menos 11 quintos, aqui vai ser 4 quintos, que são esses números aqui. E, finalmente, as coordenadas de W em relação à base alfa, nós usamos as mesmas formas, né? Percebam, gente, que é claro, você tem que adaptar, né? Se aqui é U, então aqui tem que ser U também. Quando aqui é V, aqui tem que ser V. Quando aqui é W, aqui também tem que ser W. Então, aí nós vamos colocar aqui a matriz de mudança de base, que é a mesma, no caso, né? Que é o mesmo problema, é o mesmo espaço vetorial, são as mesmas bases alfa e beta. Aqui nós substituímos, ó, essa matriz aqui, tá? As coordenadas de W em relação à base beta, tá aqui. E aí nós multiplicamos, né? Esse aqui por esse, mais esse por esse, para dar esse número. E esse vezes esse, mais esse vezes esse, para dar esse número. E esses dois números reais são, respectivamente, as coordenadas de W em relação à base alfa. Então tá aqui, ó, né? W escrito como combinação linear dos vetores da base alfa, onde esse número aqui é esse e esse número aqui é esse. Tá ok, gente? As aplicações mais interessantes da matriz de mudança de base não são essas aqui, tá ok, gente? Isso nós veremos mais adiante, em outras aulas. Deixe-me fazer aqui mais alguns comentários. Nessa observação aqui, que eu estou chamando de observações 3, eu até já falei um pouco antes sobre isso, né? Nós poderíamos ter pedido, ó, essa matriz. A matriz de mudança de base da base alfa para a base beta. Aí, nesse caso, como é que você faria? Você pegaria cada vetor da base alfa, escreveria como combinação linear dos vetores da base beta, obedecendo a ordem que os vetores aparecem nessa base, monta lá o sistema, resolve, os valores em linha passam a ser, né, respectivamente, as colunas dessa matriz aqui, ok? Nesse caso aqui, gente, façam essa continha só como exercício, ó, vocês vão obter essa matriz aqui, tá bom? E um segundo comentário que eu considero bem importante é esse aqui, tá? Demonstra-se que essa matriz ela é invertível, ou seja, ela admite inversa. E o interessante é o seguinte, gente, a inversa dessa matriz, está aqui ela, ó, a inversa dessa matriz é exatamente essa matriz mudança de base. Então, a inversa da matriz mudança de base da base beta para a base alfa é exatamente a matriz mudança de base da base alfa para a base beta. Tá? E aí, por meio dessa forma, gente, você pode até determinar essa matriz aqui de um modo diferente, né? Um modo seria nós procedermos como fizemos no exemplo acima, no exemplo 2. E uma outra maneira para determinar essa matriz, né, é você determinar a inversa dessa matriz, já que essa matriz aqui é a matriz mudança de base da base beta para a base alfa. Então, você pode determinar essa matriz determinando a inversa dessa matriz, ou seja, a inversa dessa matriz é exatamente essa matriz, ok? E para nós finalizarmos, gente, essa nossa aula, eu vou fazer aqui um comentário
que eu gostaria apenas de fazer esse registro, tá? Que é com relação às aplicações. Não vamos ficar preocupados com o que eu vou falar agora, até porque vocês não entenderão tudo, tendo em vista que alguns conceitos que eu vou falar aqui, né, e resultados, nós só vamos ver em aulas futuras. Mas eu queria deixar registrado aqui uma aplicação que a gente poderia resolver, né, utilizando a matriz mudança de base. Então, por exemplo, se nós tivermos com uma equação de uma cônica, uma equação geral, né, nós temos aqui, por exemplo, essa equação aqui é a equação geral da cônica, né? Nós temos aqui uma equação polinomial a duas variáveis, ok? Essa fórmula aqui é a forma geral. Para a gente identificar a cônica por meio dessa equação é muito difícil por conta desse termo misto que aparece aqui, ok? Então, trabalhar no sistema de coordenadas do jeito que está aqui, gente, não é conveniente, tá? E aqui ela está sendo utilizada aqui a base canônica. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, por um método chamado de diagonalização de formas quadráticas, é aí onde vai aparecer a matriz mudança de base, a gente transformar essa equação aqui, que está na forma geral, para a forma reduzida. Que na forma reduzida, esse termo misto xy, ele desaparece. E aí a gente passa a identificar bem facilmente, né, que cônica essa equação representa. Se é uma elipse, se é uma hipérbole, se é uma parábola. Ok? Então nós fazemos essa mudança de variáveis por meio de um processo chamado diagonalização de formas quadráticas. E esse processo é feito utilizando uma matriz mudança de base. No nosso caso aqui, a base beta, ela seria uma base ortonormal de autovetores. E a base alfa seria a base canônica de R2. Ok? Então vocês vejam que tem muitas coisas aqui, muitos conceitos que não vimos ainda. Nós iremos estudar isso em aulas futuras. Então não vamos ficar preocupados com isso agora, tá ok? Eu quero apenas mostrar para vocês que a gente pode utilizar a matriz mudança de base para resolver um problema, né? Que o problema aqui é determinação, né? O que é que essa equação representa? Que cônica essa equação representa? Então, se nós trabalharmos nesse sistema de coordenadas, dificilmente a gente consegue identificar. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma mudança de variável e aí a gente passa a trabalhar num outro sistema de coordenadas e nesse novo sistema a gente consegue facilmente identificar a cônica, ok? E a matriz mudança de base, ela entra justamente nesse processo de você sair desse sistema de coordenadas e ir para outro sistema de coordenadas. Vocês vejam como foi mostrado lá na forma 0.9, que essa formulinha aqui, gente, o que é que essa matriz representa? O que é que essa matriz ela faz na prática? Ela transforma as componentes desse vetor nessa base, né? Nas coordenadas desse vetor nessa base. Ok? Então nós mudamos de coordenada, mudamos de base, ok? Saímos de uma base que a gente não consegue resolver o problema para uma base mais fácil por meio dessa igualdade aqui. E essa matriz ela é fundamental, tá? Mas como eu já falei agora há pouco, não vamos ficar preocupados com isso agora. Eu coloquei essa última observação apenas para mostrar que essa matriz mudança de base tem aplicação. Tá ok, gente? Nós, nessa nossa aula, ficamos apenas no processo de determinação da matriz mudança de base. Mas futuramente faremos várias aplicações acerca dessa matriz, tá ok? Então aqui eu encerro essa nossa aula. Então um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.